Oi, meus queridos. Volto a falar com vocês hoje sobre um assunto e uma época muito importante que nós estamos passando com respeito a Jesus Cristo. Nós falamos sobre a Eucaristia, falamos até a Páscoa. Agora eu quero lembrar vocês que a maioria dos católicos, dos que frequentam a igreja, param agora na Páscoa. Vem a Páscoa e parece que o período acabou, Jesus Cristo ressuscitou, mas agora eu quero explicar para vocês que é uma fase muito importante para nós, os 40 dias depois da ressurreição. Os que frequentam a igreja, os que frequentam a missa, vão perceber que os evangelhos agora, até Pentecostes, não são do Antigo Testamento. São todas as primeiras leituras, são já Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque Jesus fica ressuscitado com os apóstolos 40 dias. Ele não se apresenta mais ao povo de maneira geral. Por quê? Porque até a Eucaristia ele preparou as pessoas aqui da terra. Nesse período em que ele vai ficar 40 dias, ele está com o corpo divinizado, ele está diferente, ele aparece os apóstolos no começo, assim, quando vem, não acreditam que é ele, tem medo, todo mundo tem medo da pessoa que quando morre, que aparece, mas Jesus é diferente. Ele tem uma aparição divina. Então, o que acontece? Que coisa mais linda! Eu me apaixono por essa paixão que o Jesus Cristo tem por nós cristãos. Ele preparou as coisas todas, agora ele vem para ficar esses 40 dias ressuscitado para que os apóstolos, as pessoas que conviveram com ele, acreditem na ressurreição, não só do Cristo, como de todos nós. Então, os evangelhos são diferentes agora, até o dia de Pentecostes. Os apóstolos falando nas missas, todas as missas, agora, nesses 40 dias, são dos Atos dos Apóstolos. Depois eu vou fazer um outro vídeo em que eu vou falar depois desses 40 dias, o que vai acontecer depois desses 40 dias. Então, eu vim para falar para vocês hoje, para vocês acreditarem nessa ressurreição do Cristo. Todas as missas, todos os padres, agora nessa fase difícil que nós estamos rezando muito, todos estão rezando Jesus e ressuscitado. Agora, aquele lembrete que eu já fiz na primeira. Jesus, nós estamos comemorando, recordando tudo que ele passou e tudo que ele, até ele ressuscitar. Mas não significa que ele não esteja vivo. Ele continua vivo perto de nós, diante de vós, em tudo que nós estamos passando. Nós estamos fazendo uma comemoração do que ele passou. Isso eu acho que é muito, muito, muito importante. Depois dos 40 dias, aí voltam, depois dos 50 dias, porque Cristo fica 40 dias aqui com os apóstolos. Ele começa a fazer também os milagres. O que ele faz depois de ressuscitar? Ele faz
a cura do paralítico, ele faz aquela pesca milagrosa que os apóstolos fizeram, pescaram a noite inteirinha, e eles eram pescadores, não pescaram nenhum peixe. De repente eles viram uma pessoa diferente perto do lago e eles ficaram assim com medo, mas perceberam que fosse Jesus ressuscitado, aparecendo para esses apóstolos pela primeira vez. Aí eles: o que vocês estão fazendo? Estão pescando. Então, mas não conseguimos pescar nada. Jesus disse: lancem a rede. E o único que o reconheceu, que falou, é o mestre, foi o João evangelista, aquele apóstolo mais novo, a quem Jesus entregou a mãe, Nossa Senhora, na hora da morte dele. Era depois o discípulo querido. Eles lançaram a rede e pegaram esse número, naturalmente deve ser simbólico, eles pegaram 153 peixes. Então foi a multiplicação que Jesus já tinha feito para eles 2 vezes do pão. Agora ele mostra o poder dele na multiplicação dos peixes. Jesus ressuscitado começou já a fazer os milagres no primeiro domingo da ressurreição. Primeiro, ele aparece na estrada para 2 discípulos que não eram dos 12. E eles assustaram, ele começou a contar. Os 2 discípulos estavam conversando sobre a ressurreição. Ele falou: o que vocês estão conversando? Jesus perguntou: o que vocês estão conversando? Ele falou: nós estamos falando o que aconteceu ontem. Todo mundo sabe. E o senhor não percebeu o que houve ontem? Quando eles falaram assim, o coração deles ficou assim agitado, ficaram com medo, aí que perceberam que era Jesus. E eles foram andando até uma casa. Nesta casa eles entraram e a primeira coisa que Jesus fez foi perguntar se tinham alguma coisa para comer. Então aí nós vemos a importância da comunhão, do alimento. Aí entraram, pediram pão, eles trouxeram, o dono da casa trouxe pão, trouxe vinho, ele fez outra vez a consagração do vinho e do pão. Nesse momento é que os 2 apóstolos perceberam, os 2 discípulos, eram discípulos, perceberam que era Jesus. E Jesus desapareceu. Depois, 8 dias depois da ressurreição, os apóstolos estavam fechados no templo, todo mundo falando sobre o que tinha havido, tinha acontecido, estava todo mundo muito assustado também, contente e assustado. Jesus apareceu para eles e disse, entrou sem que ninguém percebesse, porque ele está com o corpo divinizado, e disse: a paz esteja com vocês. Eles assustaram, falou novamente: a paz esteja com vocês. Estavam os apóstolos menos o Tomé. Então, isso que eu queria falar. O Tomé não estava. Quando eles encontraram o Tomé, eles falaram: Cristo apareceu. Ele apareceu lá. Aí o Tomé respondeu: eu não acredito. Só acredito se eu ouvir. Passaram mais 8 dias,
Jesus apareceu novamente no templo com o Tomé presente. Sem ninguém falar nada, ele chegou para o Tomé e falou: Tomé, olhe as minhas mãos. Estavam as marcas dos pregos. Olhem as minhas mãos, os meus pés. Sou eu, Tomé. Ele caiu de joelhos e falou: meu Senhor e meu Deus. Ele falou, Cristo respondeu: você acreditou porque você viu. Feliz aquele que acredita sem ter me visto. Acho que é muito importante, por isso que eu estou falando para vocês. Depois a conversão do Tomé, que ele não acreditava na ressurreição. E outro ponto também importante, para quem Jesus apareceu primeiro? Para as mulheres. Apareceu primeiro para Maria Madalena. Foi a primeira mulher que foi contar que Jesus tinha ressuscitado. Não sei também se vocês sabem, não eram só os 11 apóstolos, os discípulos de Jesus, porque o Judas já havia morrido. Eram os 11, eram os 12 primeiros escolhidos, que seriam depois os primeiros sacerdotes. Mas discípulos de Jesus eram 72. Acho que muita gente não sabe disso. Às vezes as missas que a gente vai, o padre não fala, ou qualquer coisa, não é todo mundo que sabe. Então, além dos 11, tinham 72 seguidores do Cristo. E esse tempo que Jesus ficou ressuscitado, foram os 40 dias, ele ficou para preparar os apóstolos, serem os discípulos dele. Então eu acho super importante. Vocês que forem à missa, prestem atenção. A primeira leitura vai ser até o dia de Pentecostes, que é 10 dias depois da Ascensão, vão ser as leituras já dos apóstolos ensinando e mostrando o que Jesus está fazendo aqui ressuscitado. Então, apesar de tudo que nós estamos passando, nós precisamos acreditar, ter fé que Jesus está vivo. Eu pretendo, se tudo der certo, depois da ascensão de Jesus, tem mais 10 dias para acontecer a vinda do Espírito Santo. Eu, então, vou falar para vocês, vou explicar para vocês num outro vídeo menor, para vocês também ficarem a par até acabar o período da quaresma e o período pascal. Então, eu me despeço agora com muita alegria da minha família, das minhas amigas e principalmente de todos os meus ouvintes, que eu vou devagarinho conhecendo vocês. Deus abençoe.